Após mais de 10 anos de debates, a presidenta Dilma Rousseff promulgou a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Conhecida como Lei das Cotas, ela define os critérios para as reservas de vagas nas instituições federais de ensino superior vinculadas ao Ministério da Educação. As universidades brasileiras utilizavam critérios bastante variados para a distribuição das vagas. Com essa lei, buscou-se criar um padrão nacional para o ingresso dos estudantes. Ela foi regulamentada através do Decreto nº 7.824/2012 e pela Portaria Normativa nº 18/2012 do MEC, que estabelece os conceitos básicos para a sua aplicação e demais questões pertinentes. Deste modo, a partir de sua implementação, o texto da lei torna-se a referência para as críticas ou elogios ao sistema de cotas aplicado ao ensino superior federal brasileiro, que compreende 59 universidades e 38 institutos federais de educação. Mas o que define o texto da lei? Em seu artigo 1º, a lei prevê que as instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para o ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Das 50% das vagas destinadas a estudantes de escolas públicas, a metade deverá ser reservada àqueles oriundos de famílias com renda mensal inferior ou igual a 1,5 salário mínimo per capita, e a outra metade a estudantes oriundos de famílias com renda mensal superior a 1,5 salário mínimo per capita. Em ambos os casos, ou seja, no caso de estudantes de famílias que recebem mais ou menos de 1,5 salário mínimo por membros, as vagas serão divididas entre pretos, pardos e indígenas de acordo com sua autodeclaração, e com base na proporção de pretos, pardos e indígenas do Estado definida pelo último censo do IBGE. Essa é a parte que mais gera dúvidas, mas antes de esclarecê-la com exemplos, vamos fazer uma síntese através do gráfico. Da quantidade total de vagas nas universidades, 50% são destinadas a estudantes de escolas públicas e 50% são destinadas à ampla concorrência. Das 50% de vagas destinadas a estudantes de escolas públicas, 50% são para famílias que recebem menos de 1,5 salário mínimo per capita e 50% para famílias que recebem mais de 1,5 salário mínimo per capita. Em ambos os casos, tem-se também a reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, indígenas e pardos de acordo com os dados do IBGE, sendo o restante destinado à concorrência de estudantes em geral, sejam pretos, pardos, indígenas que não quiseram declarar sua cor, seja a brancos. Para entender na prática, vamos considerar 3 personagens. A primeira é Maria, que mora em Curitiba, é branca, os pais recebem mais de 1,5 salário mínimo por mês e que cursou toda a educação básica em escolas particulares. A segunda é Júlia, que mora no Rio de Janeiro, é negra, estudou todo o ensino médio em escola pública e seus pais, assim como os de Júlia, recebem mais de 1,5 salário mínimo por mês. A terceira é Aline, que mora em Belém, é indígena, cursou toda a educação básica em escola pública e seus pais recebem menos de 1,5 salário mínimo por mês. Todas elas vão prestar vestibular para a medicina, um curso que hipoteticamente oferece 100 vagas em cada uma das universidades. Maria não se enquadra em nenhum critério para concorrer às vagas reservadas. O fato de ter estudado em escolas particulares ao longo de toda a vida é o impeditivo inicial. Logo, para entrar no curso de medicina, Maria precisa passar entre os primeiros 50 colocados da ampla concorrência. Júlia, como estudou em escola pública ao longo de todo o ensino médio, pode concorrer nos 50% das vagas reservadas, mas como sua família recebe mais de 1,5 salário mínimo, ela terá de concorrer àquelas destinadas a esse grupo econômico, que representa metade do número de vagas disponibilizadas para os estudantes de escolas públicas, ou seja, 25% do total. Júlia também poderá fazer a opção por concorrer às vagas para pretos, pardos e indígenas. De acordo com os dados do IBGE, no Rio de Janeiro, cerca de 44% da população se declara nesses grupos, de modo que das 25 vagas restantes, 11 estarão disponíveis para Júlia. Aline, assim como Júlia, vai concorrer às vagas para estudantes de escolas públicas, mas como sua família recebe menos de 1,5 salário mínimo, terá de fazer a opção por essa subdivisão. Como no Pará, cerca de 78% da população se declara preta, parda ou indígena, Aline poderá concorrer a uma das 19 vagas disponíveis para seu curso de medicina. A Lei das Cotas também estabelece que, caso as vagas de ampla concorrência não sejam preenchidas em sua totalidade,
ampliar-se-ão aquelas disponíveis para estudantes que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas. Essa situação atende casos particulares, como o da Universidade Federal do Acre, onde cerca de 90% das vagas já costumam ser preenchidas por estudantes de escolas públicas. Por fim, a lei estabelece que após 10 anos, a situação deverá ser revista. Portanto, de acordo com a Lei 12.711, o primeiro critério para concorrer às vagas é ter estudado em escolas públicas. O segundo critério é de ordem socioeconômica, já que estabelece uma divisão entre famílias que ganham mais ou menos de 1,5 salário mínimo per capita. O critério da cor da pele está subordinado a ambos e, além disso, respeita as peculiaridades demográficas regionais. Apesar disso, a questão racial continua sendo o único problema que a maioria dos críticos enxerga na lei das cotas. É preciso, portanto, informar a todos a respeito dessas mudanças e levar a discussão para outro patamar. Mais uma vez, a informação faz toda a diferença. Você sabe a cor de Deus. Quem sabe não revela. Oh, 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 vamos de fé. Oh, 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 oh. E vez o apartheid aperta a mão do negro. O negro tem direito. Porque nós ainda vivemos, infelizmente, numa sociedade racista. Nós temos a lei, mas o preconceito ainda é muito arraigado. E aí, quando Vossa Excelência, senador Lobão, até me desculpa de fazer esse comentário, falou, mas eu estudei em escola pública e tal. Vossa Excelência é filho de governador. O senhor pode até ter estudado escola pública, mas o que se falava na sua casa, nos almoços e nos jantares, aonde provavelmente Vossa Excelência fala uma língua. Essa língua, é muito difícil aprender língua estrangeira em escola pública. Provavelmente seus pais puderam pagar uma escola particular para aprender língua. Ou foi fazer um programa no exterior para aprender uma língua. Não dá para comparar o que uma pessoa, e nem precisa ser filha de governador, uma pessoa de classe média, onde entra um jornal, onde a família discute outros assuntos, tem mais acesso à informação, vai a um cinema. Por que a gente fez um CEL, essa escola integrada em São Paulo? Exatamente para dar ao negro a possibilidade de ter acesso a teatro. E quando a gente fez a pesquisa nessas periferias paulistanas, quantas pessoas da periferia tinham entrado num teatro? 100% nunca tinham entrado. E 98% nunca tinha ido ao cinema. São 2 horas de um centro da cidade. Não tem nem o dinheiro para pagar o ônibus para chegar no cinema, quanto mais pagar pagar o ingresso de um cinema. Isso faz diferença? Mas é evidente que faz. Mesmo a pessoa mais pobre e branca, aí a gente entra no outro tipo de preconceito que eu aqui discutia com meu querido colega, a gente discute muito, mas a gente se preza, o Benedito Lira, que ele falava da sua vida dura, como ele subiu na vida, como ele veio do nada, e eu tenho muito respeito por isso, muito respeito. Mas eu perguntei para ele, Vossa Excelência veio do nada, hoje tem um patrimônio e é senador da República. Quantas pessoas negras nós conhecemos que vieram do nada e hoje têm o patrimônio ou são senadores da República? Aqui nós temos um senador da República que se diz negro. Então, essas questões estão aí para nós vermos. Não precisa ter nenhum brilho, não precisa ter nada especial para ver que não é igual. O preconceito existe. E é isso que o projeto da senadora fala. Nós temos uma dívida. Essa dívida, desde a escravidão, ela não foi paga. Ela não foi paga. E essa ação afirmativa é uma ação afirmativa que vai criar condições para essas pessoas terem mais facilidade, mais acesso. E tem mais, quando essas pessoas que entram pela cota, elas saem da universidade, elas podem ter entrado pela cota, mas ninguém passa de ano por cota.
se forma é porque se formou passando, estudando, e o exemplo, eu não estou falando da minha cabeça, já tem estatística mostrando os que entram por cota, tanto no ProUni ou nas universidades que têm cota de negro, vão tão bem ou melhor, porque eles sabem que ele tem que se esforçar o dobro para conseguir passar. Então, seria absolutamente injusto essa comissão não aprovar isso, porque estaria tirando o direito de milhares de pessoas negras que poderiam entrar numa universidade e não têm condição. Fora isso, eu gostaria de dizer que, ao longo prazo, o impacto na estrutura da sociedade vai ser muito grande. Ou como que a gente imagina que um Obama chegou lá, né? Eu estudei nos Estados Unidos 5 anos. E quando eu entrei na primeira vez, eu falava mal inglês, então fui como ouvinte. E era uma universidade de primeira linha, Stanford. E aí tive que ficar fazendo curso de inglês. E eles me puseram para fazer curso de inglês junto com os negros que estavam entrando com as cotas. E eles não podiam entrar direto na universidade, porque eles não tinham nível para entrar, não falavam inglês direito, eram americanos. E eu ficava muito impressionada que eles falavam inglês, que era até pior que o meu, porque era um dialeto. E eles entraram em Stanford depois de um ano e se formaram e cresceram. E hoje é um país que tem uma classe média negra gigantesca. E nós o que temos aqui? É isso que eu queria pedir a todos os senadores, que pensassem um pouco. Porque é muito sério que nós estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo aqui o atraso que nós podemos ter nos próximos 10, 20 anos nesse país, ou a possibilidade de colocarmos mais pessoas negras nos lugares de responsabilidade, além de terem condição de dar melhor comida para suas famílias. Quer a paz, não quer a guerra. O negro também é a esperança dessa terra. Bastante forte quanto às cotas raciais, as minorias não devem ser protegidas pela Constituição. Você não acha que deve ser protegida? Não, negativo. A minoria que eu entendo ali é o deficiente físico, é o índio, ali tudo bem. Agora, quando fala em cota racial, você fala assim, negro. O que o negro tem de inferior a mim? Você pode ver, está um projeto da Dilma Rousseff agora reservando 20% de vagas para concurso público para negros. Você não acha que durante a história do Brasil o negro vem sendo pisado? Você não acha isso? Eu acho assim. Pergunta se a minha família alguém quer voltar para a Itália. Pergunta se algum negro quer voltar para Angola. Todos nós estamos muito melhores do que estava no nosso país de origem, todos nós. E nós temos partido do princípio que todos nós somos iguais perante a lei. Não podemos criar privilégio. Por que dois porteiros, por exemplo, um cearense e um negro? O filho do cearense tira 8 e entra na faculdade. O filho de negro tira meia dúzia e entra. Ambos não são sofridos também? Não Você sou contra qualquer tipo de cota. Nós somos iguais perante a lei. Acabou. Mas não tem só crítica para você também, tem elogio também. A Maria Hernandes, Maria, está dizendo que quem fala gente que fala a verdade incomoda. Deve estar dando os parabéns para você. Eu torturo os petralhas com verdade. É como um lamento que leva aos 4 cantos o canto